Fala, gente, estamos aqui em Lisboa, na Rua Augusta, Praça do Comércio, um dos lugares mais movimentados da cidade, quem sabe, obviamente, do país. E a gente está em frente à Casa Portuguesa de Pastel de Bacalhau, que é um lugar assim, que todas as vezes que eu vim, fiz questão de voltar, porque para mim, além do sabor, é muito tradição, é dar de frente com a história e com a cultura. E eu tô aqui com o Rafael, né? A gente chama no Brasil de pijama. Mas como a maioria é brasileira, então pode. Tá tudo certo. Com pijama. Aqui eu aprendi a chamar ele de Rafael. E eu escolhi assim esse lugar pra gente falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar, essencialmente porque esse lugar agrupa o mundo, assim. É muito interessante. Talvez vocês vão perceber, não pela fala, que eu espero que vocês não estejam ouvindo tanto barulho, mas obviamente pela roupa, pelas famílias que estão passando por aqui. Lisboa hoje é um dos lugares mais procurados do mundo para se viajar, porque é mais barato do que a maioria dos lugares na Europa. Fala português, fala francês, fala inglês. E então isso se torna um lugar onde o mundo se encontra. Assim, de todos os lugares que eu fui, a entrada no país aqui, assim, na maioria das vezes, extremamente lenta, porque é realmente um dos lugares muito procurados. Agora no fim do inverno, então, isso aqui já está dando cara de verão. A gente tá até sem blusa, aqui, só o pijama que tá sofrendo aqui. E a conversa que eu quero ter, mas antes se apresenta, mas a conversa que eu quero ter com o Rafael é literalmente sobre essa coisa do deslocamento. E ela acaba sendo uma conversa um pouco mais de líder, de pastor, mas não deveria ser para qualquer discípulo, porque faz parte da vida do discípulo a caminhada. Então, quando Jesus fala de discipulado, ele fala de deslocamento. Ide por todo mundo, em Marcos, capítulo 16, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E em Mateus, ide, então pressupõe um caminho, né? Enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações. E aqui faz mais sentido falar disso, não vai? Não escolhi bem? Sim. Eu não falei a conversa antes, mas eu escolhi muito bem. Então se apresenta e já taca a terceira aí e vai falando um pouco sobre o quanto que o deslocamento e estar num lugar onde as nações também se encontram, quanto que isso tem formado na tua vida de discípulo e o quanto que tem sido também desafiador para você discipular literalmente pessoas de diversas nações. Olá, gente. Eu sou o Rafael, como o Dani já disse. Somos amigos há muitos anos. Já vivemos situações ministeriais muito boas, algumas muito desafiadoras. Já sofremos em prol da unidade da igreja e nós somos apaixonados por isso. Já deslocamos muito. Muito. Eu nem Inclusive, tanto. a primeira vez que eu vim aqui, eu estava com você. Eu nem tanto quanto o Dani, que o Dani está na estrada há mais tempo do que eu. Eu cheguei na vida do ministério e nessas dinâmicas de deslocamento ministerial depois, mas é curioso pensar que eu sempre fui representante, então eu sempre tive em deslocamento. Antes com outro foco, com outro viés, mas enfim, sempre tive em deslocamento. E realmente, assim, nós estamos aqui num lugar onde nós escutamos vários idiomas. Eu hoje faço parte de uma igreja que tem 27 nacionalidades. Como membros, né? Sim, nós, claro, majoritariamente a igreja tem pessoas portuguesas, é uma igreja já de 28 anos. Eu faço parte de uma comissão pastoral com 9 pessoas, onde eu sou só eu e mais um. Agora que somos 9, só eu e mais um somos imigrantes, né? Temos um russo e temos eu de brasileiro. E é uma realidade mesmo de muito rico culturalmente, que é muito exigente no sentido do cuidado, do acompanhamento, do pastoreio. Por exemplo, pastorear uma família onde existe um russo que é casado com uma ucraniana. Isso é incrível. E, claro, casaram antes de ter todo o problema de guerra que nós temos hoje, mas com o conflito existem dinâmicas familiares entre eles, perspectivas diferentes, enfim. E isso está tudo lá na nossa realidade, famílias que chegaram do Sudão em perseguição, gente da Nigéria, que se você acompanha minimamente as notícias, sabe que a realidade do evangelho na Nigéria está muito complicado, é uma catástrofe, muita perseguição. Então, nós temos todo esse cenário que é uma riqueza, mas ao mesmo tempo uma complexidade, né? Mas como o Dani disse, isso não deveria ser uma coisa de conversa de líderes ou pastores. Realmente o Senhor sempre nos pôs a caminho.
A mais emblemática é Abraão, né? Então, desde Gênesis nós temos Deus. Eu ia abrir a conversa com esse texto aí. Né? Então, assim, parece que o povo de Deus é um povo do caminho, né? Nós temos Abraão, Isaac e Jacó no caminho. Nós temos José sendo um cargo de confiança numa terra que não era dele. Nós temos Moisés conduzindo o povo numa jornada de deslocamento. Sim. Depois nós temos o povo sempre em avanço, né? Seja em conquistas, seja na formação de um povo. Isso acontecia sempre no deslocamento. E o deslocamento é muito rico porque exige de nós disposição para deslocar, mas exige de nós também disposição para relacionar. Eu não sei se você já pensou nisso, mas qual é o ritmo que o povo de Deus anda no deserto? Qual era o ritmo que Moisés conduziu o povo? Era o ritmo do idoso ou era o ritmo da criança? Era o ritmo do adolescente? Era o ritmo do casal que tem filho pequeno? Era o ritmo de quem? Alguém teve que esperar alguém. Eu brinco que é o ritmo de ninguém. É um ritmo que é desconfortável para todos. Porque quem consegue andar mais rápido acha que está muito devagar e quem anda mais devagar acha que está muito rápido. Sim. Então, o jeito do povo de Deus deslocar geralmente é um jeito que é desconfortável para todo mundo. No meu caso, é desconfortável para a igreja que enviou, e eu estou aqui em Portugal agora há quase 4 anos. É desconfortável para quem está aqui, que não está lá, e o ritmo de quem está aqui é diferente, né? O meu ritmo, como um brasileiro, é diferente do ritmo português, que já está aqui, e eu incomodo o ritmo português, que é um ritmo que já estava, de forma que esse é o ritmo espiritual, provavelmente. Sim. Né? É o ritmo que não é bom para ninguém na sua carne, mas é um ritmo que Deus quer que a gente anda. Eu não sei mais aspectos que nós podemos falar nessa. Não, você estava falando do caminho. Parece exagero, mas é porque antes da igreja ser conhecida como igreja, como povo de Deus para as nações, né? Porque era o povo de Israel, mas no movimento da igreja de Jesus, ela ganha novos aspectos. E como as pessoas não conseguiam considerar e nem caracterizar muito bem esse novo jeito de ser humano, a forma como as pessoas falavam de Paulo e da igreja era o povo do caminho. Exatamente. Então, assim, eu agora assim de cabeça eu posso estar falando uma besteira, se for a gente edita. Mas eu creio que mais de 10 vezes a expressão no caminho aparece no texto em Atos. Inclusive se referindo a Paulo. Não sei o que a gente faz com esse povo do caminho. Esse povo do caminho é... Sim. E não é o caminho no sentido do, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque Jesus também falou que era o caminho. Mas era o caminho nesse aspecto. De um povo que está constantemente em deslocamento. Então é um povo que começa em deslocamento, como você colocou, na vida de Abraão. E antes mesmo de ter o Espírito Santo lá no Pentecostes, já tinha recebido a instrução de Jesus que seria um povo a peregrinar. Então, Tiago escreve uma carta extremamente peregrina aos peregrinos. E algumas cartas de Paulo, era uma carta que devia andar, não era uma carta endereçada a um povo só. Então, o não deslocamento, como na nossa vida física, promove várias atrofias. E o deslocamento promove diversas saúdes. Então, talvez uma boa pergunta aqui para as pessoas entenderem que isso não é uma conversa de pastor, não é uma conversa de líder, mas infelizmente o evangelho, essencialmente no Brasil, foi ganhando uma espécie tão popular no sentido pobre, foi ficando cada vez mais pobre. Não expressa nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de riqueza, nenhum tipo de renúncia. A gente, quando desloca, a gente é tido como alguém, tá com a vida boa, não tá deslocando aí, parece que a gente está aqui a passeio, vendo aqui, consumindo na Praça do Comércio. E não, a gente está aqui, obviamente, cumprindo uma chamada de Deus nas nossas vidas, que agrega no nosso coração virtudes que quem não desloca nem vai ter e nem vai entender. Então, e como a maioria das pessoas não deslocam, a gente gasta mais tempo tendo que se explicar por que a gente desloca do que falando das virtudes do deslocamento. Faz sentido dizer? Sim. Então, o que se expressa aí no teu coração assim? Sim, nós estamos nos tornando um povo muito
objetivo, pragmático, imediatista, resolutista, né? Então, nós queremos melhorar o nosso contexto e ficamos naquela ilusão de que quando o nosso contexto estiver muito bom, muito pronto, do jeito que nós idealizamos, então nós podemos deslocar para fazer alguma coisa. E na realidade do povo de Deus, como a gente citou desde Abraão, nós não vemos isso. As coisas não estavam completamente prontas para eles começarem a ser deslocados. Pelo contrário, porque há uma dinâmica virtuosa, mas também eficaz, eficiente, já que nossa geração gosta tanto disso, no deslocamento. Então, um dos nossos mestres uma vez me relembrou uma coisa que a gente aprende na escola, que é aquela formulazinha da física, né? Que trabalho é igual a força vezes deslocamento, vezes distância. Então, um dos nossos problemas hoje, que a gente fica muito cansado, é exatamente porque, para a nossa fórmula funcionar, como a gente não se desloca, a gente tem que fazer muita força. Então, como o deslocamento é só vezes 1, eu preciso fazer muita força para o meu resultado de trabalho ser grande. Mas se eu me desloco muito, eu não preciso fazer tanta força para o meu resultado de trabalho ser... Então tá aí a física, que é o Senhor que criou, a lógica disso, porque nós só demos nome para a fórmula, mas nós descobrimos uma coisa que foi Deus que criou. E é por isso que provavelmente Deus sempre pôs o povo em movimento, né? Para a gente também não acomodar, para a gente não estabelecer tenda para nós, para Jesus e para os profetas, como os discípulos queriam fazer. Então, na oportunidade que Jesus e os discípulos tinham de estabelecer um lugar fixo, eles falaram com Jesus, Jesus falou assim, negativo, vamos descer que a gente tem muita coisa para fazer. Então Jesus estava sempre forçando os discípulos a sair da sua zona de conforto, ao deslocamento. E quando nós estamos falando de deslocamento e distância, você não precisa necessariamente ir para os Estados Unidos, para a Europa. Você não precisa mudar de país. Talvez, muitas vezes, o maior deslocamento é o deslocamento de você para a pessoa que está mais perto de você. O tempo de ouvir a história dela. Hoje, por exemplo, a gente estava na mesa e o Felipe, que está ali atrás da câmera, perguntou para mim assim, Rafa, quem é você? Qual é a sua história? Ele se deslocou na minha direção, ele fez uma distância. Ele podia ter ficado nos pensamentos dele, nas coisas dele, no interesse dele. Ou curiosidade sobre o turismo. Eu roubei tempo do nosso passeio turístico contando a minha história para ele, que não foi 5 minutos. Então, é um deslocamento. Ele se deslocou para a minha história, para o meu momento, para a minha situação. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso no nosso próprio ambiente. Agora, sim, esse deslocamento geográfico, que também é muito importante, ele traz coisas para você que, se você ainda não deslocou, é difícil para você perceber, mas a gente quer te desafiar e te incentivar. Eu lembro a primeira vez que eu vim à Europa. Nós viemos em Portugal e na Inglaterra visitar igrejas parceiras do Ministério Sal da Terra. E eu dizia que era impossível. E eu até tinha o recurso na época. Mas eu falava que era impossível, porque na minha mente tinha um bloqueio de que isso não é coisa pra gente do meu padrão fazer. É gastar muito dinheiro para uma viagem assim. Coisa de milionário. E eu lembro que quando a gente cruzou e eu vi outra arquitetura, outra cultura, outro jeito de viver, a minha mente e o meu coração se expandiram. E eu voltei para Goiânia, que é a minha terra, dizendo assim, eu vou fazer empenho e vou pôr recurso se for preciso para que pessoas mais jovens do que eu possam experimentar o que eu vivi, porque isso abre os nossos olhos, abre o nosso coração. Não fazia ideia, porque isso foi em 2013, não fazia ideia que anos depois eu iria estar aqui servindo a igreja desse lugar, servindo esse povo, entregando o evangelho para essa cultura, porque o Senhor tem caminhos mais altos do que os nossos, né? E tem planos que a gente não faz ideia. Eu nunca pensei em sair nem da minha cidade, que dirá do meu país, e hoje nós estamos aqui fruto de muito deslocamento. Dentro do país, provavelmente nós deslocamos para quase todos os estados, na época ali que o Movimento Mosaico estava trabalhando muito intensamente. E aqui, depois de deslocamentos vindo para a Europa, para a Espanha, para a Inglaterra, estabelecendo relacionamento com lideranças. Depois de muitos deslocamentos, o Senhor quis colocar a gente aqui para servir esse povo. Então, não, você estava falando assim, além de tudo isso, que às vezes as pessoas acham que a gente também fica inventando algumas coisas, e não é. Quando Deus fez o povo deslocar, então a história do nosso povo começa com o seu patriarca, a partir de um deslocamento. Quando o povo é chamado para uma libertação, essa libertação exige um deslocamento. E quando o povo faz um lugar, quando eles montam um acampamento, Deus monta no meio deles um santuário. Esse não
feito nem pensado por homens, mas pensado por Deus, que a sua maior característica é o seu deslocamento, que é o tabernáculo. E quando literalmente Davi opta, e ele fala assim, entre aspas, né, eu vejo que as nações têm casas grandiosas, né, portentosas para os seus deuses, e a gente tem uma barraca que deve ter ali seus 5 metros por 10 ou 12 de profundidade. E eles não tinham percebido que a sacada do tabernáculo era mostrar para o seu povo ali que Deus é um Deus de deslocamento. Quando Deus quisesse literalmente levantar acampamento, o seu santuário estaria sempre no centro do seu povo, porque era assim que era feito. Não sei se todo mundo sabe. As tribos ficavam literalmente organizadas em volta do tabernáculo. O tabernáculo era o centro daquela relação, claro, tipificando Deus como sendo a nossa vida. Mas essa era a característica. E quando Deus vem em carne na pessoa de Jesus, uma das primeiras coisas que o próprio João, não o Batista, né, mas o João, ele fala de Jesus nós vimos o Jesus. E é o seguinte, ele tabernaculou entre nós. Ele veio aqui. Só que ele não veio como quem crava uma estaca. Ele vem como quem vem de movimento. E o próprio Jesus, para não ficar aqui também assim, sem ter muita base do que a gente está falando, é um ser extremamente de deslocamento. Jesus nasce no meio de uma peregrinação da família dele, no meio de uma viagem. E logo quando ele está ali nos seus primeiros anos, por causa do rei, a maioria conhece essa história, por causa de uma ameaça de vida, ele tem que fugir. E ele vai para o deserto. E depois que ele vai para o deserto, ele tem que voltar. Depois que o rei morre, o José ouve o anjo e eles têm que voltar. E quando eles vão voltar, o lógico seria voltar para o lugar de onde ele vem, que é Belém. Mas ele não vai para Belém, ele vai para Nazaré. E depois de Nazaré, Jerusalém. E depois de Jerusalém, Jesus, ele se torna um homem assim de muitos deslocamentos. Você olha na Bíblia, em 3 anos, Jesus a pé, de vez em quando a cavalo, deve ter deslocado mais do que a maioria dos crentes que vivem hoje, sem nenhum deslocamento. Por isso sempre cansados. O que a Bíblia fala? Os que correm no Senhor renovam suas forças. Então, tipo assim, então ninguém renova a sua força deitado, esperando alguma coisa acontecer. Como é que Jesus descansa? Como é que é o sábado de Jesus? Se você reparar na Bíblia, a maioria dos milagres de Jesus, das curas de Jesus, se dá no sábado. E não é porque Jesus é turrão e fala assim, agora eles vão ver, eu vou pegar os religiosos e vou quebrar com eles. Não é só por isso. É porque descansar para Jesus é fazer milagre, é cuidar de pessoas, é deslocar. Esse é o descanso de Jesus. A maioria das pessoas fala assim, não, mas vocês não ficam cansados? Eu falo assim, cansado eu fico quando eu fico muito parado. Quando eu percebo que as coisas estão ficando represadas. E qual que é o esforço das pessoas, infelizmente? E às vezes com muita boa fé. É fazer com que a gente desloque menos. Que foi exatamente o esforço que fizeram com Jesus. O esforço que fizeram com Paulo. Em determinado momento os caras assim, não, Paulo, tá bom. O esforço do Pedro no Monte da Transfiguração. Olha que loucura. É uma loucura o que Pedro faz. E ele fala, bom estarmos aqui. Façamos então 3 tendas, ipsis e literis. Uma será tua, outra será de Elias, outra será de Moisés. O Pedro é tão humilde que ele não faz nem 4, ele não faz uma para ele. Ele fala assim, eu durmo até no chão. Desde que eu fique quietinho. Se for para você ficar aqui, eu durmo até no chão. Agora, para você deslocar, é complicado. E quando os outros caras vêm falar que querem seguir Jesus, qual foi a primeira coisa que Jesus fala? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E muita gente fica pensando, coitado de Jesus, não tinha endereço não tinha dinheiro nem para comprar um travesseiro. E não era só isso. Não era só sobre a simplicidade de Jesus. Era o fato de que ele era um homem, literalmente, sem endereço. Não tinha nem como mandar presente para Jesus. Se fosse de comer, quando ele chegasse estava estragado. Vencido. Porque ele é um homem de deslocamento. E essa é a nossa virtude. Então, assim, empolguei muito porque
é a nossa vida e é a nossa virtude. Mas fala de forma objetiva, Pijama, você é mais objetivo que eu. Por isso que as pessoas gostam muito quando você vem aqui. Leva o pijama de novo. Entre aspas, eles estão falando para você e faz o teu canal para ele. É verdade. Não, eu vou Fala de forma objetiva. Pra gente concluir, pra gente fechar, eu quero botar um desafio aqui para os irmãos. A nossa missão, o Dani já disse, né? Jesus foi muito simples com a gente. Ele disse: ide, pregai o evangelho, batizai as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu vou estar com vocês até a consumação dos dias. Então a missão nossa é simples. Tudo que a gente faz, o trabalho que você tem, o estudo que você faz, o lugar que você mora, as relações que você tem, elas existem para culminar nesse foco de Jesus. Então às vezes a gente olha para isso e pensa que isso é a coisa do missionário, essa coisa do ID. Mas o ID, na verdade, é sobre discipulado. Estão chamados para isso. Então assim, na verdade o foco não está no ID, o foco está em façam discípulos de todas as nações. Como que a gente faz discípulos? Indo, batizando e ensinando. Está lá no texto. Então a gente recebe uma ordem, façam discípulos de todas as nações. Enquanto vão, aí vocês mergulham as pessoas numa experiência com amor, numa experiência com a graça, numa experiência com a comunhão. Revela para eles o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ensina eles a obedecer tudo que eu ensinei para vocês. Se você tem essa missão, você está aí no seu trabalho, você vive onde você mora, estuda onde você estuda, congrega na igreja, você congrega. Como é que você vai fazer isso? É as pessoas chegando na sua igreja e você fazendo o que você tem que fazer, ou é você indo até as pessoas? Parece que a lógica do evangelho é que a gente deve ir até as pessoas. E tem um exemplo em Atos que ajuda a gente a entender isso muito bem. Deus tinha uma mensagem para entregar para uma pessoa que estava numa carruagem, o eunuco. E ele não foi até Filipe. Filipe é que foi levado pelo Senhor e ele teve que correr para alcançar o carro, para entrar no carro, para falar com a pessoa sobre o que ele estava buscando entender. E muitos de nós estamos nos nossos prédios, ou nas nossas casas, no nosso pequeno grupo. Pode ser, tudo bem, mas nós estamos lá estático, esperando a pessoa chegar para então a gente apresentar para ela. Sendo que Deus estava falando para nós que é para nós corrermos ao lado das pessoas e em deslocamento, cumprindo uma distância, revelar para ela o que elas estão buscando. As pessoas estão agitadas, estão corridas, estão em busca de alguma coisa. E nós, muitas vezes, estamos criticando a agitação das pessoas, a distração das pessoas, a displicência das pessoas, ao invés de nos colocarmos ao lado delas, correr e falar assim: olha, isso que você está buscando incansavelmente, desesperadamente, está aqui, revelado no Evangelho. Então, quero te desafiar a se deslocar no seu bairro, na sua cidade, no lugar que você trabalha, visitar uma cidade interior perto de onde você vive, ou visitar a capital se você é do interior, visitar um outro país se você já conhece outros lugares do Brasil, para que você se ponha em movimento e possa experimentar o que Deus tem para revelar para você no movimento. Porque na história do povo de Deus, as coisas aconteceram em movimento. Ponha-se em movimento e Deus vai revelar para você coisas boas, grandiosas, virtuosas, para você apresentar, revelar o que está aí dentro de você. Você vai transbordar quando você se pôr a caminho. E não é porque eu estou dizendo, é porque Deus estabeleceu essa dinâmica com o seu povo. Então, o Paulo literalmente foi encontrado por Jesus no caminho. E o Pedro foi desafiado por Jesus a ir até um homem que, assim, o Cornélio, que não precisava de Pedro. Então, tá vendo? Talvez em alguma teologia precisava, mas na nossa não. Então, se o desejo de Deus era derramar o Espírito Santo na vida do Cornélio, da casa dele, de seus amigos, o Pedro não era alguém indispensável. Poderia ser através de qualquer outra pessoa, mas qual que foi a dificuldade? Quem teve dificuldade? Foi o Cornélio em receber Pedro ou foi Pedro em ir até Cornélio? Se eu não me engano, é em Atos capítulo 10. É o Pedro, que Deus tem que mandar para ele antes uma visão e ainda manda buscar o cara, porque na minha interpretação, não sei se eu estou certo, mas na minha interpretação, Deus conhece tanto Pedro que manda os caras ir buscar ele. E eu imagino que os caras eram mais... É pra ele não ter hipótese. Aí ele não tinha chance de falar não. Aí os caras assim: Pedro, é o seguinte, ó, é agora, os caras estão embaixo, não tem como você fugir. Tem nem pra onde ir porque eles acertam uma porta. Então, o deslocamento... É intrínseco. Ele fala o tempo todo. É uma coisa assim,
Cara, desde a hora que eu saio de casa, na primeira encontro com o Uber, literalmente, a forma como a gente despacha as malas, ou esse tipo de deslocamento que o Rafa colocou, que é um deslocamento menor em termos de distância, mas que todo deslocamento trata uma coisa. Trata você, trata a sua própria vontade, que na maioria das vezes você não é seu sonho fazer isso, até desconfie de deslocamentos que são seus sonhos, são as suas idealizações, não é sobre isso que a gente está falando. Ele trata porque geralmente você vai encontrar com alguém que tem uma dinâmica diferente da sua, come num horário diferente do seu, come comida diferente da sua, tudo diferente, fala num volume diferente do seu, dorme numa hora diferente da sua, e isso tudo trata o nosso caráter. Então assim, eu acho que é literalmente a forma como Deus quis nos tratar, em meio ao caminho, ao ponto de sermos o povo do caminho. Então assim, a gente queria repartir isso com vocês meio sem pauta, até aqui caindo o dia, esse tanto de gente passando aqui, e não sei nem como tá ficando para vocês o som, mas a gente queria arriscar porque pra gente dar para vocês um tom, porque a maioria das pessoas que estão aqui, sem nenhum julgamento, eles estão em deslocamento porque ouviram outras vozes, sabe? As vozes do seu próprio coração, as vozes da sua própria vontade, e alguns, até porque aqui tem as ruas, é uma rua de muitas grifes, né? Alguns a voz até da sua própria ganância, e mesmo assim eles estão deslocando. E a gente que tem a voz do Criador... A gente se desloca por coisas menos nobres. A gente tem a voz do Criador a nos chamar. Vão, se desloquem em favor dos outros e se tornem um povo do encontro. Então, Rafa, assim, fecha o vídeo aí com uma palavra assim, de Deus para a nossa vida. É isso. Eu estava pensando aqui, as opções de Jesus para nós é ou venham ou vão. Eu ainda não tinha pensado nisso, pensei aqui enquanto a gente conversava, né? Vinde, né? Então Jesus sempre disse, venham e sigam-me. Era assim que ele convocava os discípulos. E quando a coisa apertava, ele perguntava se eles não queriam ir embora. Então parece que não tem outra opção, né? Ou mais algum de vocês querem ir também, quando os discípulos de João, exatamente. né? Então ou venham e sigam-me, ou não tá, vocês acham que está muita pressão, muito difícil e tal, então vão. Mas essa dinâmica de venham e vão. Claro, existe o vão bom também, que é o id, que nós já falamos aqui. Mas essa dinâmica, né, do caminho, essa dinâmica do caminho. Até mesmo o estar com Jesus, porque o discipulado de Jesus envolve isso, né? Venham até mim, estejam comigo, vejam o que eu faço e depois façam como eu faço. Sim. Mas até o estar com Jesus, como Jesus está sempre em deslocamento, é um estar não estático. É um estar em caminho. Então, ser um seguidor de Jesus, como nós falamos, é intrínseco na nossa vida o deslocamento. Se a sua vida está muito represada, como o Dani usou a expressão, né, parada, ensimesmada, ou se você está muito preso dentro de uma realidade, reavalie isso. Porque o Senhor não chamou a gente para ficar ali preso numa dinâmica. O Senhor chamou a gente para estar mesmo em movimento, em direção às pessoas e em direção ao caminho que Ele aponta para nós. Então entra nessa crise boa de descobrir qual é o caminho, qual é a carruagem que você tem que correr atrás, como Felipe. Qual é o caminho que você tem que percorrer, qual a distância, quem é a pessoa que você precisa encontrar. Alguém que você tem saudade ou tem saudade de você, talvez é alguém que precisa do seu encontro. Talvez você não vai deslocar por você, você vai deslocar por alguém, né? Então esteja atento e sensível a isso, porque o caminhar com Jesus, ou nós estamos vindo ou nós estamos indo. Então é isso. É isso. E como a gente está falando de movimento, vou até desafiar aqui o Felipe aí, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho aqui. Talvez a gente sobe um pouquinho ou já quer descer? Podemos subir, é bom mostrar a livraria mais antiga do mundo aqui para o Felipe. Então a gente vai literalmente encerrar a nossa conversa aqui, mas vai mostrar para vocês um pouco dessa avenida, dessa diversidade, até chegar, como chama mesmo a livraria? Na Bertrand. Na Bertrand. Bertrand do Chiado. Qual que é a cena dessa... É a livraria mais antiga do mundo, está no Guinness Book. É a livraria mais antiga do mundo e onde o Carlos... Não, Carlos não.
Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Lia, comprava livros e acima tá lá o Café A Brasileira, que é onde o Fernando Pessoa também tomava seu café. Então bora, a gente vai andando aí. Morava ali do lado da livraria. Pronto, sejamos uma benção. Acompanhe um pouquinho aqui da nossa rua Augusta, em direção ali à padaria, onde ele tomava esse café, e também a livraria mais antiga, literalmente, do mundo. Valeu? Um abraço. Tá ruim de você já.